Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023, gravando esse vídeo mais precisamente às uma fica ruim, né? À 1h40 da tarde do horário oficial de Brasília, edição de número 625 deste canal, é edição para não fazer falta para ninguém. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu. Na verdade, eu vou começar com a Fórmula 1 hoje, porque tem uma série de pequenas notícias que a gente deixou passar lá na quinta-feira, então aqui já faz aquele resuminho e deixa aqui. Primeiro que o Hamilton, que foi punido por causa de cruzar a pista sem autorização, lá no Catar, né? Depois de causar o acidente com o Russell na largada. Aí foi para torre dos comissários. Não, tô arrependido, não sei, né, tal, me desculpa. Foi perdoado da multa. Aí a FIA, depois de uma reação da comunidade Fórmula 1, por assim dizer, não, voltamos atrás, vamos punir o Hamilton por ter cruzado a pista. E anunciou ainda mais sanções, ou seja, a emenda ficou muito pior que o soneto, que tivesse ficado com a primeira punição, sem aquela passada de pano para cima do 7 vezes campeão, obviamente ninguém estaria falando nisso até agora. E a FIA, para consertar, vai dar mais punição ainda. Sob qual pretexto? Só para fazer a Mercedes e o Hamilton recorrer das novas punições? Não faz o menor sentido. Quem também está sob investigação por ter destratado, essa é a palavra, seus mecânicos ao abandonar o treino de classificação na sexta-feira foi o senhor Lance Stroll, que fez 2 treinos horrorosos lá no Catar. Ainda que tenha feito uma corrida boa e tivesse ficado entre as linhas brancas, teria feito alguns pontos na corrida. Ele empurrou o mecânico dele, né, o assistente. Geralmente fica o mecânico-chefe ali para receber o piloto, para bater um papo, né, entender o que aconteceu. Eu não queria falar com ninguém. Deu uma entrevista muito da mal criada para a Fórmula 1, com palavrão e tudo. E está, sim, sob investigação lá pela Fórmula 1. A Fórmula 1 ainda não adotou nenhuma punição, nenhuma sanção. Deve comunicar isso mais para o final de semana. Geralmente, esses tipos de punição, elas entram nos releases da própria Fórmula 1 antes da entrevista de quinta, porque aí dá aos pilotos a oportunidade de comentar das punições durante a própria entrevista. Geralmente tem as escalas, né? Tem a primeira rodada, a segunda rodada de entrevista, então essas escalas ainda não saíram. Com certeza vão colocar o Stroll numa escala e o Hamilton na outra para comentar o resultado dessas investigações. Quem também deve estar na escala é o senhor Daniel Ricciardo, que volta ao grid da Fórmula 1 depois de quebrar o pulso lá no Grande Prêmio da Holanda, nos treinos do Grande Prêmio da Holanda, e depois de ser substituído por Lawson, que fez 2 pontinhos lá em Singapura, volta para a Fórmula 1 tendo que provar alguma coisa, porque se o Lawson fez 2 pontos, tudo bem, a corrida circunstancial, Verstappen vindo de trás, o Pérez não chegando e tudo mais, né? Tem um monte de explicação para esse nono lugar do Lawson lá em Singapura, mas ele andou bem, essa é a verdade, apesar de ter feito uma prova muito da sofrível lá no Catar. O Ricardo agora precisa responder com pontos até o final do ano, pelo menos um, tá, Ricardo? Para ficar defendível, ou defensável, melhor dizendo, não vamos assassinar o português nesse canal, para ficar defensável a permanência do Ricardo para o ano que vem, porque outro que já recebeu um ultimato foi o senhor Sérgio Pérez. A Red Bull não comenta abertamente, mas pela série de críticas que foram feitas até o Grande Prêmio, até depois do Grande Prêmio do Qatar, pela própria Red Bull, dá para entender que tem um fundo de verdade nessa notícia que saiu essa semana. O Pérez, na semana passada, o Pérez recebeu o ultimato da Red Bull com o seguinte teor: perdeu a segunda colocação no campeonato, ou seja, perdeu o vice de pilotos ao final dessa temporada, perdeu o lugar na Red Bull. E olha,
A gente já estava falando isso desde lá no Automobilismo para Principiantes, mas vai ficar muito, mas muito feio se o Pérez perder esse vice. Porque é um carro dominante. O Pérez, nas últimas 3 provas, fez 5 pontos de Red Bull. Isso não é nada. Tá? O Lawson fez 2 no mesmo período. O Lawson, com 4 corridas na categoria, fez 2 pontos contra um Pérez que já venceu 5 corridas na categoria, chegou para fazer a dupla dinâmica lá com o Verstappen, que funcionou, pelo menos lá no GP de Abu Dhabi também. Em 2021, o Pérez também teve uns baixos assim, que poderia ter roubado uns pontinhos do Hamilton durante a temporada. Assim como o Bottas deveria ter feito também em relação ao Verstappen. Mas essa fase do Pérez, que deu ali uma subidinha até na Hungria e depois voltou a cair de novo, isso pegou pesado, e a série de punições por limites de pista com um carro que é um carro muito do... tudo bem, eu ia falar que é muito do estável na mão do Pérez, mas é o carro feito por Verstappen. Tá bom. Agora não pode tomar 1,3 segundos numa pista que tomaria no máximo 3 décimos. Não dá para defender. E mais uma, a Haas soltou a pintura com a qual disputará o GP de casa, né? Desde que voltou ao calendário, o Grande Prêmio lá em Austin é o GP da casa da... Desde que entrou no calendário, né? Quem voltou foi o GP dos Estados Unidos. Desde que o GP dos Estados Unidos voltou ao calendário, a Haas trata Austin como a corrida de casa. E eles agora trouxeram essa pintura que está aí na tela. Se você não está no YouTube, corre. Aliás, se você está no Spotify, corre para o YouTube depois. Ficou uma pintura ok, pintura legalzinha. Lembrando que a Red Bull vai anunciar para Las Vegas daqui a um tempo a pintura com a qual correrá. Tem de novo 4 opções. Vai lá, o pessoal vota e tudo mais. Tá bom? Isso que foi com relação à Fórmula 1. MotoGP. Senhor Peco Banhaia, o senhor por aqui voltando ao campeonato, contando com a sorte. Sorte que faltou em alguns momentos nas últimas provas, dessa vez sorriu para o Banhaia que, além de ter feito uma prova espetacular lá na Indonésia, saindo de 13º para primeiro, contou com o senhor Jorge Martin dando aquela escorregada no quiabo, dando aquela pisada na chapinha, dando aquela lambada na moto e fazendo a sua liderança, então liderança na corrida, virar fumaça, e assistiu ali da mureta mesmo da mureta ali de pneus, né, do guarda-reio, o Banhaia fazer 18 pontos de vantagem para o Martin. A diferença que foi de -3, né, na sprint. O Martin ganhou a corrida e o Banhaia foi apenas sexto, isso foi apenas oitavo, perdão. Isso colocou o Martin momentaneamente na liderança do campeonato, algo que a gente nem imaginava que poderia acontecer 5 provas atrás. Aí depois o Banhaia falou aqui, ó, você tá falando demais, espanhol. Deixa que eu torço o pulso aqui. Resolveu os problemas de frenagem, tá mais confortável na moto, passou o susto da Espanha. A verdade é essa. Quando você vê uma moto de alguns centenas de quilos passando em cima da tua perna em rede mundial, dá para ficar assustado. Entende, né? Você repensa a vida. A gente achava que a Aprilia ia ganhar. O Maverick Vinales está batendo na 18ª prova do Maverick Vinales, batendo na trave com a Aprilia. E o nosso querido, o Batman, né? O Batman da Aprilia. E o Quartararo, terceiro lugar lá com a Yamaha. Depois que o Cal Crutchlow sentou lá, falou o que precisava mudar, parece que foi, segundo o próprio francês, o que aconteceu foi uma mudança no ajuste. Na moto não tem parque fechado, né? Mudaram completamente o setup da moto de sábado para domingo e a moto simplesmente resolveu andar, para a sorte do francês, que fez uma boa prova, terminou no pódio. Fazia algum tempo que não fazia uma prova competitiva o Quartararo.
Então o campeonato tem 346, 328. O Marco Bezzecchi, que fez a pole depois de apenas 3 dias ser liberado da cirurgia, super-herói, bato palmas, um esforço hercúleo, mas correu risco, porque na própria sexta-feira ele tomou um capotinho, né? E aí, assim, tudo bem. MotoGP, médicos da MotoGP, tá bom, vocês têm todos os seus critérios, liberaram, o Bezzecchi correu e tudo mais, né? Sabe, tudo que aconteceu. Precisamos rever para o futuro próximos critérios de liberação. Falar em critérios de liberação, o Rins voltou à categoria, já avisando, ano que vem, obviamente, e chegou na 9ª colocação, segundo ele mesmo, à base de analgésicos para vencer as dores. Para ele foi um pódio. Então o campeonato tem 18 pontos agora de Bagnaia para Martin. E o Marco Bezzecchi, não vou falar feliz 2024, porque nós estamos falando ali de 63 pontos. Ainda dá, porque são 37 por final de semana. Mas, se o Bagnaia continuar nessa forma, vai ficar difícil, um pouquinho difícil, tirar esses 63 pontos. Por isso que eu tô segurando o Simone pro Marco Bezzecchi. Agora precisamos falar do senhor Diogo Moreira. Grande vitória. Trocentos desde 2005, fazia só 18 anos. Já tinha completado, já tirou carteira de motorista, o jejum do Brasil lá nas categorias principais da moto. A última vitória tinha sido em 2005 com uma Honda moto de fábrica na equipe satélite, né? Honda, que deram uma lambada, o Barros naquela corrida em Donington, acabou com a prova, mas acabou com a corrida. Aí a Honda, né, falou, não, essa moto tá muito boa, toma do ano passado, dá essa moto aqui pro Durra. Aí, né, gente, aí não dá. Enfim, aquela foi a última vitória do Barros lá em 2005 e o nosso querido Diogo Moreira, numa autoridade, fez pole. Eu que ficava aqui, enchia as paciências do Diogo, orelha quente o garoto, o homem Diogo, piloto homem Diogo. Enchi as paciências dele, aí pedi só top 5. O top 5 pra mim tá bom, já que é pra tirar aquela zica de sétimo, 12º, 16º, uns resultados que não tinha nada a ver com o começo de temporada do Diogo. Foi lá, pole, ganhou e segurou uma pressãozinha no final, segurou, mas é a Moto 3, né, gente? É um enxame, um monte de reta, pega vácuo, aquela história toda. Mas demonstrou maturidade. Aquela maturidade que estava no começo do ano, que se perdeu ao longo do ano, agora tá lá em cima, tá paga a dívida, tá, garoto? Fica tranquilaço. Pararemos de pegar no seu pé aqui nesse canal, a não ser que você volte a chegar em 18º. Aí a gente volta a pegar no pé também. Mas o Diogo continua na 7ª colocação na categoria, deu aquela espacinho pro 8º, que é uma equipe de fábrica. Piloto de fábrica, é bom terminar na ascendente. Agora, visitando ali top 5, top 6, tá ótimo. É só buscar as posições que tá faltando. Quem sabe, né, a ponto de definir um objetivo até o final da temporada, terminar entre os 5 na classificação. O Onchu é um piloto bom e o Ortola também. Então, assim, se terminar à frente dos dois, show de bola, tá bom? Ele que vai fazer a Moto 2 no ano que vem. E na NASCAR, mudando aqui de tela, Kyle Larson. Eu falei na quinta, falei, essa corrida a Hendrick adora. Corrida de pé embaixo, o motorzão funcionando, né, motor Penske? Ah, olha, senhor Ryan Blaney. Blaney que correrá por uma vitória nas próximas 2 corridas para ver se dá. O Kyle Larson poderia ter ganho com maior facilidade? Poderia. É que depois chegou um tal de Christopher Bell, que terminou apenas 82 milésimos de diferença atrás do Larson, que precisou, né? O Larson precisou usar das suas manhas ali. Toma uns toques, tem uma foto dele, dele não, né? Do carro do Larson no Círculo da Vitória, no Victory Lane.
todo ralado no para-choque, ou seja, foi uma corrida disputada. Mas quem está classificado, que é o primeiro classificado para a grande final, o Sr. Kyle Larson. William Byron não está tranquilaço, mas também não está precisando fazer loucura. Ou seja, 2 top 5 daqui para frente, tá lá. Agora, de Hamlin até Christopher Bell, é a turminha que vai brigar por pontos. Porque a não ser se a gente tiver 3 vencedores diferentes, né? Como diria aquela propaganda do Costinha, ó, se lascou, né? Mas se, por exemplo, o Larson repetir a vitória na próxima prova, ou na terceira prova dessa fase, aí a classificação por pontos passa a valer. Aliás, são 3, né? Se a gente tiver 3 vencedores diferentes, o quarto se classificaria por pontos. Classificar-se-ia por pontos. Então, essa briga por pontos ali de Bell, Demlin e Truex Jr., na ordem, né? Bell, Truex Jr. e Demlin, na ordem ascendente, fica bem interessante de ver. Agora, Tyler Reddick. Gente. Mas que provinha que o Chris Buescher me arrumou em Las Vegas, cara. E eu recebi as notícias hoje cedo. Eu falei, não, 1000 vezes não. Tiddles fora não. Queremos Tiddles na final. Por quê? Porque não pode ser. Só porque tá de RFK? Porque RFK tá com carro bom, caramba. Poxa vida, seu Chris Buescher. Não foi o dia. Fazendo a temporada assim, ó, daquele jeito irrepreensível tecnicamente a temporada do Chris Buescher. Vai me sacanear agora. Tidos, tava com tanto... Não, nada está perdido. Até porque a última rodada é Martins, viu? Aí é guerra, né? Vale qualquer coisa. Só não vale fazer o que o Rochastain fez ano passado, que a NASCAR proibiu. O resto... vale assim, aquela quantidade de inimizade que você quer levar pra vida. Martinsville, obviamente, é aquela prova que separa amigos de colegas de inimigos ferrenhos. O Chris Buescher, menos 36. Isso dá menos 23. Aí é vitória. Desculpa, seu Chris Buescher, mas para tirar menos 23 só na raça dos pontos é top 5 e torcer pros 3, 4 que estão em cima, só se lascar até o final dessa fase. Não vai acontecer. Chance bem pequena. E o Ryan Blaney, que é esse, joga a mão para... Erguei as mãos e dai glória a Deus, porque o resto vai ser só na raça. Faquinha aqui, não ergue os dentes, tá? Eu tô colocando minha mão na frente, você está no Spotify. Porque é só assim, menos 69, 56 atrás da linha de corte. Acabou, né? Olha, se o Ryan Blaney classificar, obviamente é por vitória. Totalmente impossível? Não. Penso que tem um bom carro para os ovais curtos. E oval curto, como tem essas guerras, tudo, né? Sempre sobra ali uma bandeira amarela meio louca no final que te catapulta ali pra frente. Agora, vai ser difícil. O seu Ryan Blaney vai ter que suar. Então, já classificado Kyle Larson, vai defender o título. William Byron, ok, pode ser, por pontos que vá. Grande chance. Agora Hamlin, Truex Jr. Bell na briga ferrenha por uma vaga por pontos. E depois Reddick, Buescher e Blaney. Tidos, quando eu leio Chris Buescher na 7ª colocação, sabe como vem uma apunhalada em meu coração. Eu tô desgostoso com a vida. Eu tô desgostoso. Hoje, olha, essa segunda-feira eu fui trabalhar, abri o celular, né? Você pega, né? Eu peguei o celular. Eu falei, vamos ver o resultado da NASCAR, por causa do fuso horário, não dá para acompanhar a prova completa. Lástima. Bom, nesse humor ótimo que a gente termina esse vídeo de hoje, com essa inesgotável tristeza de ver Tiddles nessa situação, a gente fica por aqui. Lembrando que na quinta-feira tem prévia da Fórmula 1, tem prévia de mais uma etapa da NASCAR e tem também mais Silly Season para você. Quem ficará
com a última vaga da Fórmula 1 em 2023. A Williams renovará com Sargent? Sargent conseguirá o seu mísero pontinho? Sargent conseguirá fazer alguns 11º lugar para pelo menos mostrar para Williams que dá para fazer alguma coisa? A seguir, cenas do próximo capítulo dessa novela, Volos e Sargent, Bem Te Querer. Um grande abraço, a gente volta na quinta-feira, né? Uma ótima semana de trabalho. Estúdio A significa vinheta, sobe a vinheta. Tchau, tchau.